Bom dia a todos. Que a paz divina Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a presença do nosso querido amigo, irmão Anderson e vizinho também. Ainda tem isso também. Que a gente tem um carinho muito grande por ele. Ele lá dos Seguidores do Cristo. E aprendiz também, porque foi ele que me trouxe para essa vida. Viajamos juntos aí um bom tempo, pelo menos uns 2 anos. E antes de passar a palavra para ele, que vai nos falar sobre a importância da casa espírita nas nossas vidas, tema extremamente interessante, né? Nós vamos fazer uma leitura da página do livro Vinha de Luz, capítulo 5, Com o Amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E aí Emmanuel explica nessa fala de Paulo: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimento, de sacrifício, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária, no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma da caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são filhos preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Curiosamente, essa parte que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Da dedicação, do trabalho, tudo tem que ser feito com amor. E sabemos de todas as dificuldades também, de todo tipo de trabalho, conforme ele fala aqui. Constitui-se muitas vezes de luta, de sofrimento, de sacrifício, de suor e de testemunho, para que a gente continue firme na senda evolutiva também, conforme ele diz. É preciso realmente, muitas vezes, também ter uma resistência muito grande, né? Não nos deixarmos levar aí por essas pedras do caminho que todos nós temos que enfrentar diariamente, como é natural no mundo de expiações e provas e no mundo de tantas imperfeições. A gente até comentava aqui no início, né, tantos anos que a gente fica dentro de uma casa espírita, e vai ser o tema dele, né, de como às vezes, muitas vezes, algumas coisas não nos aborrecem, algumas coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, mas tudo isso faz parte do nosso aperfeiçoamento, do nosso amadurecimento, de todos nós, viver essas dificuldades. Afinal de contas, se esse mundo aqui fosse perfeito, nós não teríamos mais nada disso, né? Mas ainda é um monte de expiações e provas, naturalmente nós ainda vamos passar uns bons bocados aí, até conseguirmos estar num mundo melhor, em que todos nós seremos bem mais felizes do que agora. Essa mensagem da manhã de hoje, vamos então procurar melhorar o nosso padrão vibratório, elevar um pouco as nossas mentes, esquecendo os problemas lá fora, do dia a dia, nos concentrarmos no trabalho da manhã de hoje. Esse tema que o Anderson preparou com muito carinho para nos trazer nessa manhã. Seus mentores espirituais possam se fazer presente, auxiliando naquilo que ele irá nos mostrar, e que nós possamos, sobretudo, ter a compreensão de tudo aquilo que nos for mostrado, e que a gente consiga colocar em prática lá fora no dia a dia. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva a todos aqui presentes no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo nas mídias sociais.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa prece, nós damos aberto para a primeira parte dos nossos trabalhos da manhã de hoje. Com a palavra, nosso querido amigo e irmão Anderson. Olá, obrigado. Bom dia a todos. Que os nossos corações estejam sempre abertos ao amor que Cristo tem para nos oferecer. Hoje a gente vai trocar um pouquinho de ideia aqui sobre a importância da casa espírita nas nossas vidas. E isso é muito interessante porque nós somos espíritos imortais. Neste momento, cumprindo uma jornada, encarnados, alguns de nós, outros não, uma jornada de aprendizado. E essa jornada, ela é personalíssima. Nós temos, cada um, que cumprir a sua parte. Mas isso só será possível se estivermos inseridos em uma comunidade. Então é interessante porque é uma dicotomia muito forte. Nossa jornada é personalíssima, mas ela só pode ser concluída em comunidade. E a casa espírita, gente, é uma grande oportunidade que temos de colocar em prática algumas questões necessárias para a nossa evolução. O Espiritismo é uma religião, mas é uma religião fundamentada na ciência e é fundamentada Fugiu a palavra? Me ajude. Filosofia. Por isso que é bom falar numa casa que tem um monte de gente que sabe. Então, essa religião fundamentada na ciência da filosofia, ela nos mostra a necessidade da instrução. Quando qualquer um de nós resolve exercer uma profissão, seja qual for, a gente precisa estudar, que nos dará a autorização para exercer aquela profissão. E quando essa profissão tem a ver com filosofia e ciência, tem que estudar ainda mais, porque são matérias profundas. E a gente só consegue entender algumas máximas da religião espírita quando a gente conhece mais profundamente o fundamento delas. Então, a casa espírita é importante, é fundamental, pois serve como espaço de estudo, reflexão e prática dos princípios espíritas. Vejam, não estamos aqui afirmando que o espiritismo seria a única forma de nos melhorarmos, moralmente falando, espiritualmente falando. Mas já que a gente está aqui domingo de manhã numa casa espírita, quero crer que as pessoas que aqui estão resolveram eleger o espiritismo como um caminho de aprendizado. E essa casa nos dá a oportunidade de estudo, de reflexão e de prática. Percebe? É muito mais do que assistir uma palestra e sair emocionado porque as palavras foram bem ditas e a gente concordou e tomamos um passe e aí vamos para casa com a sensação de missão cumprida. Já fiz a minha missão religiosa, já fui à casa espírita essa semana, já tomei passe e já tomei água fluidificada. Eu quero dizer para vocês que a gente precisa aprofundar um pouco mais, porque a gente precisa estudar também e a gente precisa praticar também aquilo que vem aprendendo. A casa espírita traz também uma conexão espiritual. Nas casas espíritas oferece um ambiente de apoio, aprendizado, permitindo que os frequentadores se conectem com o mundo espiritual e se desenvolvam pessoalmente. Objetivo personalíssimo de desenvolvimento pessoal. Elas promovem a prática da caridade, a reencarnação como oportunidade de evolução e a promoção de valores como fraternidade e solidariedade. E aí é engraçado, né, porque o Roberto acabou de falar dos percalços que frequentaram uma casa espírita traz.
E aí fica meio estranho, né? Ué, mas se a casa espírita oferece tudo isso, por que tem problema? Porque é assim que a gente aprende, pessoal. A gente só consegue aprender quando acontece um problema. Quando está tudo muito fácil, eu falo lá em casa às vezes com a esposa brincando, quando as coisas estão muito tranquilas, eu falo, ó, alguma coisa não está bom. Porque está tudo muito tranquilo, está tudo muito certinho, e a gente não veio aqui para passear. E aí, vira e mexe, acontece alguma coisa para nos testar, para nos provar. E se a gente não tiver bem fundamentado nas nossas crenças e aprendizados espirituais, a gente acaba caindo. E cai fácil, porque a gente vive ainda num plano de provas e expiações. Regeneração está por vir, mas ainda não será um mundo perfeito. Provas e expiações, o mal sobrepõe ao bem, ok? Regeneração, o bem e o mal se equilibram. O bem ainda não está superior ao mal, está equilibrado. O que representa o equilíbrio entre o bem e o mal? É mais ou menos assim, só para a gente entender. Você está ali dirigindo o seu carro tranquilamente e o motorista de trás bate na sua traseira. E aí você desce do carro com uma vontade danada de discutir, brigar, reclamar, mas quando você chega lá no vidro dele, você olha e diz: bom dia, meu irmão, está tudo bem com o senhor? O senhor teve um mal súbito? Seu carro deu algum defeito? Mas por dentro você queria estar brigando. Entendem o equilíbrio? O equilíbrio é dizer que você ainda tem aquela sensação inadequada de agressividade, de egoísmo, de vaidade, porém, os seus conhecimentos já são suficientes para te mostrar que aquilo não vale a pena e você segura o seu ímpeto. E você deixa de brigar por algo que, inclusive, você tem razão. Aquela situação que a gente fala assim, não, eu podia ter brigado, a razão era minha. Isso acontece em casa, isso acontece com o vizinho, isso acontece em muitos momentos. Eu dei o exemplo aqui do carro para ficar mais fácil. Então a gente precisa, nesse momento, perseguir esse equilíbrio. E esses ensinamentos que a gente pode abstrair em casas espíritas nos ajuda muito. Mas se a gente conhecer, quanto mais profundamente a gente conhecer, mais fortes seremos nessa capacidade de equilíbrio. Porque ninguém continua fazendo o que fazia antes quando descobre uma maneira melhor de fazer a mesma coisa. E eu vou dar outro exemplo para isso e as meninas não podem rir. Vocês sabiam que não precisa mais lavar arroz para cozinhar? A vida inteira eu lavei arroz. Lá em casa eu sou o cozinheiro do oficial. Minha mãe ensinou a fazer arroz lavando. E a vida inteira eu lavei arroz. Aí um dia alguém falou, não precisa lavar arroz. Aí eu falei, você está doido? Está maluco? Como é que não lava arroz? Não tem jeito. Não precisa. Aí eu fui e fiz um teste. Fiz metade lavando, metade sem lavar. Coloquei lá o óleo, dei aquela untada no arroz, aquela fritadinha. Foi muito mais rápido de secar, porque ele não foi lavado. Cozinhei os dois e pedi para minha esposa servir para mim, sem eu ver qual era o que estava lavado e qual era o que não estava lavado. E eu não fui capaz de identificar a diferença entre eles. E aí hoje eu não lavo mais arroz. Alguém ainda lava arroz aí? Então experimentem. Faça um dia sem lavar. Depois me conta. E aí isso é para entender que ninguém continua fazendo o que fazia antes quando descobre uma maneira nova e melhor de fazer a mesma coisa. E aí a gente descobre que aqueles ditados que a gente tinha tanto orgulho, né, quando proferia, a gente falava assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Ou então a gente dizia, sou um cara bom, mas não pisa no meu carro não.
Não é verdade que a gente falava isso? E o orgulho que a gente tinha em dizer assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Eu quero dizer para vocês que uma pessoa que entende a filosofia e a ciência espírita jamais proferiria uma frase dessa. Porque morrer como nasceu é não progredir nada. É óbvio, pessoal, que nós vamos ficar com a parte boa. Se a gente puder nascer, crescer e morrer com o que a gente já tem de bom, ótimo. Mas a gente precisa melhorar. A gente precisa entender as mudanças sociais, as necessidades diferentes. Eu vou dar um exemplo pessoal, porque aí ninguém pode me processar. Eu, na minha juventude, era extremamente machista. Era extremamente homofóbico. Eu entendia, inclusive apoiado na religião que eu tinha na época, que o gay era doente, mal criado. Se fosse criado da forma certa, não seria gay. Era isso que eu entendia. Aí a vida me deu 6 filhas. Hoje 2 delas são casadas com outras mulheres. E eu amo as minhas noras. Então eu não sou mais aquela pessoa de quando eu era jovem. Pelo menos nesse quesito. E eu acho que foi uma grande progressão. Porque você vai entendendo as pessoas como elas são. Lembra que eu falei que a nossa jornada é personalíssima? Se a minha jornada é personalíssima, ninguém tem que julgar, concorda? Se ninguém tem que me julgar, por que eu me vejo no direito de julgar o outro? Que direito? Quem deu esse direito pra gente? De olhar para a vida do outro e dizer, o fulano não está fazendo as coisas certas. O fulano está equivocado nisso, naquilo ou naquilo outro. Mas não é personalista. Pessoal, quando a gente vem para uma casa espírita, que a gente prepara algum estudo para a gente trocar ideia aqui, não tenho dúvida, o principal que precisa aprender sobre o assunto falado é sempre quem está falando. Mas essas considerações, elas servem para que as pessoas possam refletir. Apenas através da reflexão é que conseguimos entender diferente alguma coisa e tentar mudar algo em nós mesmos. É íntimo. Se a gente quiser impor ao outro uma mudança, geralmente o efeito é contrário. Lembra quando éramos adolescentes que a gente se engraçava por uma vizinha nova e a mamãe falava, essa aí não presta, não pode namorar. O que a gente fazia no dia seguinte? Namorava com ela. Sempre foi assim. Aí a mãe falava, leve o guarda-chuva, vai chover hoje. O que a gente fazia? Deixava em casa. E chovia. Aí depois que a gente começou a tomar chuva na cara, porque não levou o guarda-chuva, depois que a gente criou uma capacidade pessoal de entender o tempo, olhar para cima e falar, eu acho que vai chover hoje. Aí a gente começou a decidir levar o guarda-chuva. Então essa jornada personalíssima não impede que os pais tentem educar moralmente e intelectualmente seus filhos. É um papel de pai e mãe, a gente tem que fazer isso. Mas a melhor forma é o exemplo. É dando exemplo. Quantas vezes um pai não disse assim para o filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Naquela época a gente escutava e obedecia, né? Hoje em dia a criançada olha e fala, como assim? Se você pode fazer, eu também posso. Os espíritos de hoje são espíritos questionadores. Muitas vezes mais elevados até do que a gente. Na infância, ainda com o corpo físico limitando a capacidade intelectual e espiritual, parecem não saber mais do que nós. Mas ali dentro existe um espírito que já viveu muitas vidas e muitas das vezes vem para nos ensinar.
Eu não tenho a menor dúvida que as minhas meninas vieram para me ensinar. De uma forma ou de outra. A gente tem que estar sempre preparado para entender. E aí eu faço um convite sempre nas nossas conversas para a gente mudar a pergunta de porquê para a pergunta para quê. A gente fica assim na vida. Mas por que eu tive 7 filhos? Mas por que eu fui bater de carro logo hoje que eu estava atrasado? Mas por que o gás acabou na hora que eu estou cozinhando? Mas por que isso? Por que aquilo? A gente só quer o quê? Explicação, né? Quando a gente fala para quê, a gente começa a se responsabilizar para entender aonde nós precisamos ir com aquilo que está acontecendo. Para que eu reencarnei? Para aprender alguma coisa. Então, tudo que acontece com a gente, como diz o nosso amigo Candinho lá da novela, tudo que acontece é para melhorar. Se não pensarmos assim, vamos estar questionando as atitudes divinas. Deus não permitiria que a gente fosse castigado de alguma forma. O que Ele permite de fato é que a gente seja colocado em situações que vão nos trazer aprendizado. E aí a gente fica perguntando por quê, e nunca vai entender para que aquilo aconteceu. A casa espírita é um refúgio, é um acolhimento. Os espaços são acolhedores para espírita em busca de auxílio e crescimento, proporcionando um ambiente tranquilo para meditação e reflexão. A educação moral nas casas espíritas oferece estudos e atividades que ajudam a educar moralmente e espiritualmente os participantes, promovendo um desenvolvimento significativo na vida de todos. Esses aspectos tornam as casas espíritas essenciais para o crescimento espiritual e a construção de uma vida mais harmônica. É assim, quer ver? Quanto mais a gente pretende entender um assunto, mais precisamos estudar sobre ele. E aí, quando a gente está prestes a fazer faculdade, a carga horária nossa de estudo, que era geralmente de segunda a sexta, no período de manhã ou de tarde, né? Aí chega no pré-vestibular, a gente começa a estudar 2 períodos e às vezes também no sábado. E os mais aplicados estudam inclusive no domingo. Por quê? Porque vai chegar no finalzinho do ano, vai ter prova. Agora é Enem, na nossa época era prova, né, de vestibular. E aí tem que estar mais preparados, é o foco. Nós, espíritos imortais, neste momento encarnados, também passaremos de volta para o plano espiritual. E o que a gente vai levar para o plano espiritual, pessoal? A gente vai levar alguma coisa que a gente comprou, conquistou? Não. A gente vai levar o que pudermos levar em nossas consciências. Experiência, aprendizado, evolução moral. A casa espírita, então, é um apoio para que a gente aumente essas possibilidades de levar mais coisas nessa bagagem. E ficamos, às vezes, com preguiça de vir uma vez por semana. Não é verdade isso? Sendo que a casa espírita oferece estudo sistematizado, a casa espírita oferece a oportunidade para quem quer de trabalho, de dirigir um passe, de dirigir uma palestra, de fazer a limpeza da casa, de se responsabilizar de alguma forma. Isso é oportunidade de trabalho. Então aqui a gente tem a oportunidade de religião, de trabalho, de conhecimento, de prática. E aí dá preguiça. Porque a gente está focado na nossa vida material. E está tudo certo, tá, pessoal? Está tudo certo a gente ficar focado na vida material. Não tem problema.
Nós hoje somos espíritos encarnados, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa higiene, precisamos nos preparar intelectualmente para um caminho de trabalho que nos dê condições financeiras. Sim, financeiras. De viver uma vida com dignidade, de pensar no nosso futuro, em aposentadoria. Isso está tudo certo, ok? Não tem problema nenhum. A gente só precisa escolher os caminhos certos também. Não vamos fazer a qualquer preço, não é isso? Mas o que a gente não pode é esquecer definitivamente quem de fato somos e o que realmente viemos fazer aqui. Somos espíritos. Voltaremos para o nosso plano espiritual, lá é a nossa casa. Então a ideia é a gente ceder um pouco do nosso tempo para essas questões. A ideia é a gente não ignorar esse fato, como se ele não existisse. Muitas vezes a sensação de injustiça nos acomete exatamente porque a gente está pensando que a vida é só isso aqui. A gente esquece que já viveu outras vidas no passado e que estão, nesse momento, vivenciando situações que são correlatas a vidas que já vivemos. E a injustiça só parece porque a gente não tem conhecimento, capacidade do que aconteceu no passado. E muitas vezes é só uma necessidade de aprendizado e a gente não consegue entender isso. Por quê? Olhamos para a nossa situação encarnados e acreditamos que isso é tudo, é a única verdade. Precisamos entender isso de forma profunda e isso só vai acontecer, essa compreensão, se a gente se dedicar à ciência e à filosofia espírita, que vão nos trazer as explicações. Quando a gente é explicado do motivo disso ou daquilo acontecer, a gente entende, mas tem que se dar essa oportunidade, né? Muito mais que entender os interesses da Terra, a Casa Espírita faz nossa iniciação aos ideais do céu, mostrando-nos a estrutura e funcionamento das leis naturais, através da divulgação do Espiritismo. Simultaneamente, convoca-nos à sua observância como caminho para que nos libertemos de sentimentos inferiores, como o egoísmo, a vaidade e o orgulho, geradores de todos os nossos infortúnios. Percebe isso? Tudo que está ruim está baseado e fundamentado no nosso egoísmo, na nossa vaidade e no nosso orgulho. E aí a gente diz assim, não, mas não é assim não, eu não sou egoísta, não sou vaidoso, nem orgulhoso, como é que eu ainda tenho problemas? E aí eu convoco vocês a pegarem o Livro dos Espíritos, a pergunta 919, se não estou enganado, ou 16 talvez, onde Kardec, não com essas palavras, mas diz mais ou menos assim, pergunta para os Espíritos: qual é a maneira mais eficaz que nós temos para evolução moral? E os Espíritos respondem de forma singela: conheça-te a ti mesmo. Aí você logo pensa, mas eu me conheço. Sei meu nome, meu endereço, meu peso, minha idade, sei onde moro, sei tudo de mim. Quando, na verdade, o convite é saber o que está dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Muitas vezes o egoísta não se vê como egoísta. Ele se vê apenas como uma pessoa que é uma pessoa controlada, que está pensando no futuro e está deixando, às vezes, de ser uma pessoa mais compreensiva, com outras necessidades maiores que estão ao nosso redor que a gente nem vê. E com relação ao egoísmo, eu preciso dizer,
É porque muitas vezes, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de egoísmo, a primeira sensação que vem é monetária. Caridade é dar algo monetário para alguém, ou material, que no final da história tem que ser comprado. Né? Egoísmo é deixar de dar algo material para alguém. Mas eu quero dizer para vocês que muito mais importante do que dinheiro é a saúde e o bem-estar de todos nós. Então, às vezes, você não tem dinheiro, mas tem disponibilidade, tem disposição, tem energia e poderia estar ajudando quem precisa de ajuda, poderia estar ouvindo quem precisa ser ouvido, poderia estar lavando o banheiro da casa de uma senhora idosa que não tem mais condições de fazer isso sozinha. Essa idosa, às vezes, pode ser até nossa mãe, nossa avó. E aí, quando a gente pega o nosso tempo, a nossa disponibilidade e a nossa energia e gasta apenas com as nossas vontades, com os nossos passeios, com os nossos desejos, com a nossa necessidade de estudar, de malhar, de caminhar, e não faz nada para ninguém, esse é um dos piores egoísmos que existe. Quantos pais estão entregando a educação dos filhos para os celulares? Porque é muito mais fácil o pirralhinho ficar ali no celular enquanto você vê sua televisão, faz sua refeição, conversa com a sua esposa, do que sentar no chão e jogar com ele e brincar. Porque lá no passado, e a maior parte aqui vai saber do que eu estou falando, a gente fazia isso na rua, vocês lembram? Ping-pong, bolinha de gude, pipa, peão. A gente morava em bairros residenciais, e ainda que fosse no centro, era um bairro residencial, né? E tinha uma pirralhada e a gente se juntava e se ocupava. Pique-esconde, pique-bandeira. Era o que a gente tinha uns aos outros. Mas hoje, as coisas mudaram muito. Hoje as crianças não vão mais para a rua, porque é perigoso. Aí ficam só dentro de casa. E os pais hoje resolveram que um filho está bom. Então é pouco filho, e pouco vizinho, e pouca criança, e pouca interação. E quem é que está suprindo isso? O celular. E o que a gente pode fazer com isso? Sentar no chão e jogar com o filho. Lá em casa agora eu tenho 7, né? Mas só tem 2 que são pequenininhos. As outras estão com 30 a mais. Eu tenho um de 6 e uma de 8. E lá em casa agora está institucionalizado. Todo dia, 8 horas da noite, é a hora de luta de travesseiro. E eles ficam ansiosos. Quando dá 5 para 8, já começa: pai, vou lá buscar o travesseiro. E aí fica eu sentado no sofá, os 2 pirralhinhos jogando travesseiro um no outro por 15 minutos. Eu não aguento mais por 15. Mas é uma felicidade, pessoal. Tem que ver a carinha que eles ficam. Se eles estiverem no celular e eu pedir assim: filho, desliga o celular, vamos fazer outra coisa. Ah, me dá mais 5 minutos, me dá mais 10 minutos. É sempre assim: filho, desliga o celular que está na hora da briga de travesseiro. Acabou, ele joga o celular para o lado, vem correndo para brincar. E é impressionante, testem isso com os filhos, com os netos, com as crianças que vocês conhecem, sobrinhos. Chama para jogar uma bolinha de gude. Chama para treinar alguma coisa, ping-pong, guerra de travesseiro. Vocês vão ver como as crianças estão carentes disso. Mas nós preferimos entregar para o celular, para o tablet. Então, nós temos a oportunidade de mudar as nossas vidas. E através do exemplo de mudança que nós promovermos, tentar fazer com que quem está ao nosso redor perceba, reflita e pense também na possibilidade de mudança. Mas nada disso é fácil, pessoal. Nada disso é simples. Nada disso é de hoje para amanhã.
E as casas espíritas estão aí para dar o apoio. Então se aproximem, fiquem mais perto, participem dos estudos sistematizados, façam a prática da caridade através da casa espírita. Não é a casa espírita que precisa de vocês, pessoal. Não é, acreditem nisso. É nós que precisamos da casa espírita. Todos nós. A casa espírita é uma oportunidade que o mundo espiritual, através de Allan Kardec, nos apresentou. O Espiritismo não foi criado por Allan Kardec. Ele só codificou a vontade dos espíritos de luz. Ele também é um trabalhador que foi beneficiado pelas atitudes que ele tomou para promover a possibilidade do conhecimento intelectual e filosófico da ciência. E aí a gente já está com tudo mastigadinho, né? Porque o Pentateuco de Kardec, ali ó, 5 livrinhos ali, ó, a gente tem acesso, lê e aprende com muita facilidade. Mas para Kardec chegar naquilo ali, quem assistiu a biografia de Kardec? Alguém assistiu? Opa, poucas pessoas. Eu sugiro que os outros leiam também. Assistam, perdão. Ou leiam, tanto faz. Ele levou anos para fazer o primeiro livro. Ele sofreu muita discriminação. Ele perdeu o respeito dos cientistas que eram seus colegas quando ele sentava na cadeira de ciência europeia, quando veio com essas ideias malucas aí. Ele mesmo foi um pouco resistente ao início, né? Mas, como eu disse, ninguém continua fazendo o que fazia antes quando descobre uma maneira melhor de fazer a mesma coisa. E Kardec descobriu uma maneira melhor de viver a vida através dos ensinos que os espíritos iluminados se dispuseram a passar para ele. Então, o Espiritismo, pessoal, é uma grande oportunidade de aprendermos com espíritos mais evoluídos que já passaram por esse momento que nós estamos passando de aprendizado. E a casa espírita é o caminho para isso. É um dos caminhos, né? Somente assim nos habilitaremos a viver felizes, contribuindo para a construção de um mundo melhor e uma sociedade mais feliz, com o empenho da nossa própria renovação. É engraçado, né? Porque a gente fica querendo arrumar um político santo que resolva os problemas do país, né? Esse ano tem eleição, aí já começa lá as especulações. Quem que presta, quem que não presta. Na minha humilde opinião, e se eu tiver errado, por favor, não fiquem com ela, só se fizer sentido, na minha humilde opinião, nós temos o político que precisamos ter. Não é o que merecemos, é o que precisamos. Nossa vida não é um aprendizado? Aqui a gente não está na oportunidade de aprender? Esses políticos aí que fazem essas coisas loucas, que nos atingem de forma contundente, é para quê? Para a gente aprender a conviver em situações adversas. Então, vai ganhar o que tiver que ganhar, mas o que importa é como eu vou lidar com o que estiver acontecendo, com as dificuldades que surgirem. Porque, no fundo, nós estamos falando sobre uma jornada personalíssima. E aí você vê pessoas brigando por causa de política. Gente, brigar por política, por religião e por futebol é uma perda de tempo enorme. Eu tento dizer isso para as pessoas. Por mais que você argumente com o vascaíno e com o flamenguista sobre o que tem de bom de um lado e tem de ruim do outro, o vascaíno vai continuar sendo vascaíno e o
flamenguista vai continuar sendo flamenguista. Ninguém vai convencer ninguém a mudar de lado, nem de política, nem de religião. Existem mudanças? Existem. Quando você resolve, por conta própria, mudar, aí você muda. Não é porque o outro ficou falando. Então, olha o tamanho da perda de tempo. Sabe aqueles grupos grandes que a gente participa, às vezes de família, às vezes de trabalho, aí vem um falar do político A. Não adiantou nada. Porque quem já é fã do político A, não precisava ver aquilo porque ele já é fã do político A. E quem não é, aquilo não vai convencer ele a passar a ser. Não é assim, gente? Porque a gente vê as notícias e pensa assim, se for contra o nosso político, tudo mentira. E se for a favor, tá vendo? É isso que ele é mesmo. Só que a gente pensa assim, o outro também pensa a mesma coisa. Eu acho barato as pessoas perderem tempo com essas discussões. Você sabe como é que a gente deveria fazer política? Indo à Câmara de Vereadores toda terça-feira e quinta-feira à noite, que é a hora que eles se reúnem para votarem as leis que querem criar para a nossa cidade. Aí sim você está fazendo política. Porque se você tiver lá 400 pessoas e eles estiverem votando o aumento de salário deles e a gente começar a vaiar, pode ser que em vez de 20% eles caiam para 5%. Agora, ficar aqui dando opinião vai adiantar o quê? Quer ser politicamente correto? Vai agir politicamente correto com as pessoas que vivem e convivem conosco no dia a dia. O que é ser politicamente correto? É entender os ensinamentos de Jesus Cristo e praticá-los. É o perdão, é a caridade, é a compreensão, é a disponibilidade que a gente tem que ter para ajudar um irmão a se levantar. Então, assim, vamos parar de perder tempo com essas coisas e vamos focar naquilo que importa, pessoal. Nós precisamos nos dedicar um pouco sobre o conhecimento dos ensinamentos espirituais. Meu ponto de vista, minha sugestão, cada um vai refletir e fazer como preferir. Quem aqui tem a prática do Evangelho no lar? Evangelho segundo o Espiritismo no lar. Quem aqui pratica? Olha que bonito. Isso é maravilhoso, gente. Você se reunir com a família, colocar um copinho de água para ser fluidificada, pegar um livro edificante, fazer uma leitura e trocar umas ideias. Vocês têm noção do quanto isso enriquece a energia espiritual do ambiente doméstico? Se for com regularidade, se for em um horário marcado e com respeito ao horário, muitos espíritos de luz se dispuserão a estar lá. Por que a importância da regularidade e do horário? Imagina, vou colocar assim, título, só de exemplo, né? Uma pessoa faz aniversário no dia tal e todo ano ele comemora no dia do aniversário dele, 7 horas da noite, mas não convida ninguém. Mas todo ano ele repete. Não pode ser segunda, ser terça, ser quarta, ser quinta, no dia do aniversário dele, 7 horas da noite ele comemora. Quem se importa vai estar lá, vai. Agora, e se ele comemorar sempre um dia depois, um dia antes, horário diferente, e não convidar ninguém? Qual a chance de ter alguém lá com ele comemorando? Ninguém tem bola de cristal, gente. E o mundo espiritual é muito parecido com o nosso, ele é regido por horários. As pessoas se encontram, marcam horário, fazem o que está programado. Então, se toda terça-feira, 7 horas da noite, a gente se reúne em casa para uma oração, os espíritos que nos amam vão estar lá, que já sabem da nossa prática. Aí naquela terça a gente vai fazer às 9. Eles não podem esperar, eles assumiram outros compromissos. Aí a gente resolve fazer às 6 porque tem uma festa para ir. Aí quando ele chegou às 7 já acabou. Ah, mas a minha vida não dá para
para regular dessa forma o horário? Ótimo. 15, 20 minutos antes convida. Quem puder, irá. Olha, lá em casa, por exemplo, como a gente tem 2 pequenininhos, nosso culto do Evangelho no Lar é todo dia na hora que as crianças vão dormir. Então não é um horário muito pesado. Às vezes é 8h30, às vezes é 9. Aí a gente vai para o quarto, os 4, e aí eles fazem o agradecimento deles, as crianças, a gente faz o nosso, depois a gente faz uma oração, depois faz o Pai Nosso, a Maria, e eles vão acalmando e dormem. Todos os dias. E o plano espiritual sabe que não dá para ser sempre na mesma hora, porque criança nem sempre tem sono na mesma hora. Mas ele está indo, porque a gente não precisa ser perfeito. Para ser importante para as nossas decisões, ou que faça uma água frutificada que vai nos curar. A jornada não é personalíssima. O livre-arbítrio não é o segundo maior presente que Deus deu para a gente. Então a casa espírita, séria, jamais vai promover ou prometer esse tipo de coisa. O que a casa espírita precisa é prepará-lo intelectualmente, com conhecimentos, com ciência, com filosofia, para que você tenha a capacidade de fazer as melhores escolhas. A água frutificada, ela tem uma grande importância no organismo, mas ela só tem eficácia se você se dispuser a recebê-la como remédio. É igualzinho, eu gosto muito desse exemplo, é igualzinho a questão da obsessão. O indivíduo passa no botequim, resolve entrar, começa a beber, aí fica embriagado, aí um espírito que se compraz daquela fluido alcoólico cola naquele indivíduo. Porque ele quer mais, aí ele induz o indivíduo a beber mais, para que o espírito usufrua mais daquele fluido. Aí daqui a pouco, amanhã, o cara está passando ali na frente do barzinho, o espírito empurra ele lá para dentro. Vai beber mais, meu filho, nós estamos precisando. Aí depois que ele cai naquela situação horrível de dificuldade financeira, inclusive, física, mental, alcoólico todo dia, aí vem para a casa espírita e pede ajuda. E a casa espírita vai ajudar, pessoal. Ela está aqui para isso. Para carregar no colo, para instruir, para ajudar. E vamos fazer desobsessão. E vai ser feita desobsessão. E o espírito vai se afastar. Aí o indivíduo melhora. Passa uns 3 dias bom. Aí resolve comemorar onde? Lá no botequim. Aí um outro espírito que tem nada a ver com aquilo, cola nele. Outro espírito. Quem é que adiantou o trabalho da casa espírita? Na prática? Nada. Porque não houve uma mudança íntima. Vocês estão entendendo? Alguns de nós pode ir lá no botequim tomar cervejinha que não vai ter problema nenhum. Porque vai entrar, vai tomar um copinho e vai embora. Seguir a vida. Não vai ser influenciado. Mas outros têm uma predisposição física que compromete esse discernimento de sair depois do primeiro copo. Então esses não podem ir para o botequim. E a gente só vai entender isso quando conhecer profundamente a resposta da pergunta 919. Conheça-te a ti mesmo. Eu tenho ou não condição de entrar e sair no botequim? Isso é autoconhecimento. E eu estou falando a questão do alcoolismo, pessoal, só simbolicamente. Tudo tem a ver com isso. Questão de dinheiro, profissional, sexual, tudo. Alimentação. Eu vou dar um exemplo. Se eu for num self-service aquilo, eu sirvo o meu prato, como e saio satisfeito com 350 gramas. Se for buffet livre, eu como pelo menos 1 quilo. Vocês tem mais alguém aqui que é assim também. Eu posso ir em buffet livre? Não posso, não tem equilíbrio. E eu escolho sempre o aquilo.
porque eu já sei que eu não vou segurar a minha onda. E preocupado com saúde, com questões de saúde, eu tenho procurado me alimentar melhor. Minha esposa fala, você ficou antissocial, não quer ir em festa mais. Não dou conta, gente. Eu não consigo chegar numa festa de criança e não comer 10 coxinhas. Não consigo. A coxinha está gritando meu nome. Eu prefiro não ir, porque eu chego em casa e passo mal por causa da fritura, por causa da gordura, por causa das questões da coxinha. E a gente tem que entender essas coisas de forma a procurar uma vida mais... Eu estou dando esses exemplos aí que são questões de alimentação física, mas espiritualmente é a mesma coisa. Vocês já viram que esse tal de celular tem um tal de vídeos curtos, que tem vários nomes, né? No meu celular tem o tal do Reels. Aquilo faz uma leitura do que você gosta e começa a te mostrar só o que você gosta. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas eles são meio mágicos com esse negócio. Vocês já viram que de vez em quando entra no meio das coisas algo que te hipnotiza? É só comigo que acontece isso? Ou vocês também, às vezes, quando percebem, já foi meia hora rolando o dedinho para cima, vendo nada. É um monte de informação inútil. Mas o nosso tempo ficou ali. E às vezes pegar um livro espírita, ler 10 minutos já está cansado. Qual é o resultado disso? Reflitam sobre qual é o resultado disso. Façam-se a seguinte pergunta: como eu quero estar daqui a 10 anos? O que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos? E eu fiz essa pergunta há uns 2 anos atrás, quando eu estava com 125 quilos e tinha engordado 15 quilos nos últimos 5 anos. Aí eu fiz uma projeção que em 10 anos eu ia estar com 160. Aí eu me perguntei, como eu quero estar daqui a 10 anos? Aí eu falei, com pelo menos 90. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar o gráfico, entende? Se o meu gráfico está apontando assim para o peso, e eu não quero chegar onde ele está me levando, o que eu tenho que fazer no gráfico? Mudar. É só mais um exemplo bobinho, tá, gente? Eu quero falar sobre profissão, eu quero falar sobre intelecto, eu quero falar sobre moral, eu quero falar sobre aprendizado da casa espírita, melhoramento íntimo, aonde eu quero estar daqui a 10 anos em relação a essas coisas. Pensem e entendam que as suas atitudes de hoje vão reverberar daqui a 10 anos. As pequenas mudanças que você puder fazer hoje é que vão dizer quem você vai ser daqui a 10 anos. Aos jovens presentes, que profissão você quer seguir? Eu espero que saiba escolher bem a profissão, tá? Muita gente escolhe profissão pela remuneração que ela promete. E é difícil ser feliz fazendo o que não gosta. Então, é bem legal você refletir sobre a escolha da sua profissão. Mas, escolheu, tem que caminhar nessa direção. Tem profissão que depende de talento. Talento é algo nato, está dentro de você. Vou dar um exemplo. Artista. A pessoa que não tem talento para atuar pode estudar a vida inteira, pode ser um mediano ator, mas nunca vai ser um top de linha. Isso depende de pré-existência de condições pessoais, né? Pintar um quadro. Tem quem pinte um quadro sem nunca ter feito aula e vira uma obra-prima. E tem quem faça 1 ano de aula e não consiga fazer riscos consideráveis. Isso tem a ver com a matéria-prima, né? Com a nossa capacidade. Agora, tem outras profissões que é só uma questão mesmo de dedicação. Por exemplo, eu quero ser advogado. É só estudar. Não tem mistério. Só estudar. Estudou, aprendeu, entende como usar as ferramentas e vai ser advogado. E vai ser juiz, e vai ser o que quiser. Mas se não pegar firme da agora para daqui a 10 anos ser o que quer ser, não vai adiantar nada. Nada.
E sobre essa questão da escolher o que gosta, é outra questão importante da gente trocar essa ideia. E eu vou me dar como exemplo, mais uma vez, para evitar processos judiciais. Eu, quando fiz a minha primeira faculdade, eu não gostava de estudar. Eu sou disléxico, então eu tinha dificuldade para ler. E aí eu queria fazer que fosse mais fácil. Eu era meio comerciante na época, eu falei, vou fazer administração, porque dá menos trabalho. Eu vou ter que estudar menos, vou seguir o que eu quero na vida. Que eu seguia sempre o que eu gostava. E eu não gostava de ler e de escrever, porque eu não sabia ler e escrever bem, eu tinha dificuldades por causa da dislexia. Pois bem, fiz administração. Foi ótimo, teve várias vantagens, inclusive foi a faculdade que me permitiu exercer uma função pública num concurso público. Tinha que ter curso superior, a administração servia, então foi a minha autorização para ingressar numa carreira pública. E foi num momento de dificuldade financeira, então o meu objetivo era só o dinheiro. E aí eu passei para trabalhar na justiça, porque paga bem. E aí eu fui contra todas as minhas preferências pessoais. Pois bem, entrei, fui trabalhar no fórum. Aí resolvi fazer direito, porque já que eu ia trabalhar no fórum, eu tinha que entender um pouco mais de leis. E aí fiz uma faculdade com muita raiva, porque eu não gostava de ler, mas fiz. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que eu amo o trabalho que faço. O meu trabalho envolve muita leitura, envolve muita escrita, envolve muito estudo. Eu precisei me reinventar, mas ele me levou aonde eu queria ir, pessoalmente falando, sabe? Financeiramente também tá bom, não vou reclamar não, mas eu me adaptei. Então, o que eu quero dizer é possível a gente se adaptar, é possível a gente mudar. É possível a gente entender de forma diferente aquilo que a gente sempre achou que era de outra forma. Mas é necessário que a gente se disponha a isso. Se ficarmos enrijecidos, eu costumo dizer para meus filhos, você sabe por que o vidro quebra? O vidro quebra porque ele não dobra. Se ele fosse flexível, ele não quebrava. E aí a gente é muito rígido com as nossas formas de ver a vida e vive levando pancada e vive se quebrando. Aí a gente fica revoltado. Isso tudo é questão de escolha. A gente escolhe não aceitar as mudanças. A gente escolhe deixar os obstáculos da vida nos atingir de forma dolorida, porque a gente é duro igual o vidro. Se fôssemos flexíveis, não ia tanto. Pessoal, frequentem a Casa Espírita. Conheçam a ciência e a filosofia que existe por trás dela. E quem será beneficiado serão vocês mesmos. Não é a Casa Espírita que precisa da gente, é a gente que precisa da Casa Espírita. Esse foi o estudo que a gente se preparou para hoje. Quero agradecer a presença de todos. Quero dizer para vocês que se falei algo que não é conveniente para o que vocês pensam, sentem, não fiquem com o que eu falei. Consultem a doutrina espírita através da literatura e descubram uma maneira melhor de entender aquilo que vocês não concordam que eu tenha falado, porque eu sou falível, ok? Sempre depois das palestras a gente se dispõe a ouvir e trocar ideias, tirar alguma dúvida, se alguém tiver, fique à vontade, a gente está à disposição. Me desculpem pelos erros que cometi, obrigado pela presença, volto aí a palavra para a direção da casa para dar continuidade aos trabalhos. Agradecemos o Anderson pela exposição da manhã de hoje.
Lembrando a vocês, quarta-feira a nossa palestra é 19h30, quarta-feira que vem o Rogério, contemos o laço de família, são fortalecidos pela reencarnação. E no outro domingo, próximo domingo, o Roberto Fonseca, lá de Resende, que vai nos falar sobre Chico Xavier e o ideal de amor. Tema bem interessante, né? Uma vez aqui, gente, que a Elisa lá atrás me pediu para falar, dia 20 de junho, praticamente daqui a um mês, nós vamos ter no sábado uma noite de caldos, de 18 às 20 horas, tá? Serão 2 caldos, canjiquinha e feijão amigo, por R$25, tá? E aí doce, bebida, depois ela fala comigo lá que vai ser a parte, aí mais para frente, quem estiver dirigindo aqui avisa, tá? Então dia 20 de junho, sábado, coloquem na programação de vocês aí canjiquinha e feijão amigo. São os 2 caldos que serão servidos aqui. Lembrando que esses alimentos na casa espírita não engordam, né? É fluidificado, né? Mas aqueles que têm pressão alta e diabetes tomam remedinho à noite em casa depois, que ajuda também, né? Sempre bom. E que Deus possa nos abençoar a todos. Depois do passe, como de praxe, de costume nas manhãs de domingo, aquele café fraterno lá fora. Gente, hoje tem bastante coisa lá, né? Tem até fruta, tem até banana, para vocês terem uma ideia, né? O negócio está ficando chique aqui, né? Tem uns 4 variedades de bolo lá, café, chá de Miguel. Então fiquem à vontade depois do passe, tá? Vamos agradecer a Deus então essa oportunidade de estarmos aqui, pedir a Ele que continue nos amparando através da nossa fé, da nossa dedicação, da nossa perseverança, como disse o nosso querido amigo aqui, a frequência na casa espírita, pela importância que ela nos traz. Que Jesus, o amigo incondicional de todos nós, possa nos auxiliar nessa trajetória. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz. Aguardem que serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. Altamiro, convocado, né, hoje. Dalva, se puder ajudar a gente, que Altamiro teve que ir embora. Nós estamos com poucos passistas aí. Muita paz a todos, fiquem com Deus.